Você pode ler comigo, por favor? Lucas capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Até aí, está bom. Eu creio que seja do conhecimento de todos esse acidente fatídico que teve com o avião daquele time da Chapecoense aqui do nosso país. E não matou apenas os jogadores, mas matou repórteres, trabalhadores, dirigentes. Se eu não me engano, foram 71 mortes no total. Eu sei que diante de situações como essa, nós chegamos às vezes a nos questionar a respeito de tragédia. Por que esse tipo de coisa acontece? Esse é o tema da minha pregação. Põe ali, por favor, Otávio. Por que acontecem tragédias? Eu não sei se dá para você ver direito, mas está o time da Chapecoense, o avião, é óbvio, não foram só eles que morreram. Aqui nesse slide de baixo, entre os destroços do avião, encontraram junto uma Bíblia, um livro do John Piper, um escritor reformado que nós acompanhamos muito, e o comentário também de Hernandes Dias Lopes. Morreu todo tipo de gente, não foi só ímpio. Eu sei que diante de tragédias dessa forma, às vezes até a nossa mente mesmo chega a questionar. Se eu estivesse em Chapecó e tivesse a oportunidade de trazer uma palavra para aquele povo hoje, é óbvio que eu traria uma palavra de consolo, de como que Deus consola, de como que Deus fortalece a mim e a você mesmo na hora da dificuldade. Todavia, como não estou e estamos aqui, a mensagem que eu tenho para nós é uma mensagem de alerta. Assim como Jesus também deu uma mensagem a esse povo. Uma mensagem de alerta. Diante de tragédias, quantos já não se questionaram? Cadê Deus? Como que pode? Pais de família, cristãos. Eu estava vendo, se eu não me engano, acho que tinha 21 cristãos no meio desse avião. Alguns sites que eu estava lendo. E às vezes nós chegamos a nos questionar. Por que esse tipo de tragédia acontece? E às vezes ficamos até bravos com Deus. Como pode? 71 mortos. Deus não existe. Só que às vezes nós conseguimos perceber, ou conseguimos questionar a existência de Deus diante de 71 mortos. E não questionamos a existência de Deus diante de 6 sobreviventes de um desastre aéreo. Meu irmão, um carro a 150 km por hora, quando bate, acaba tudo. Tudo. Um avião comercial voa em média a 800 km por hora. E mesmo assim ainda sobreviveram 6. Como que Deus não existe diante de um fato desse? Como eu falei, muitos cristãos estavam naquele avião também. E tudo por conta da falha de um homem, é o mais indicado. Não estou aqui julgando. O que veio através das investigações é que é bem provável que foi por conta da falha do piloto. Mas ainda que fosse uma falha mecânica, ainda que fosse uma falha elétrica, ainda que fosse as condições meteorológicas, se fosse assim, talvez não seria melhor para culpar Deus, porque convenhamos, quem que mexe no tempo a não ser Deus? E nessas horas a gente chega a perguntar, aonde está Deus? Mas diante de tragédias assim, nós sempre aprendemos as coisas. A primeira coisa que eu e você aprendemos é a fragilidade humana. Você percebeu como o ser humano é extremamente frágil? Você percebeu, meu irmão, como eu e você somos extremamente frágeis? Eu sei que às vezes você pensa, pastor, mas eu estou aqui com uma saúde boa. Aqueles jogadores também estavam no ápice da forma física. E mesmo assim, aconteceu algo que não dependia deles. Aqui Jesus, em Lucas 13, ele cita 2 tragédias. Primeiro, ele cita Pilatos. Ele foi diante dos galileus. Os galileus eram judeus misturados. Tinha os judeus de Jerusalém, mas tinha os judeus misturados. E esses judeus galileus, lembrando que o nosso Jesus era judeu e veio da Galileia também. Esses galileus eram pervertidos demais. É óbvio, não era o caso do nosso Deus. Eram misturados. Alguns chegam a dizer que esse sacrifício que eles estavam oferecendo podia ser aqueles sacrifícios a Moloque, que era uma entidade pagã que tinha na época, onde as pessoas matavam seu próprio filho e oferecia como libação ao deus Moloque.
Daí Jesus vem e diz, olha, vocês pensam que eles são mais pecadores do que vocês porque aconteceu essa desgraça com eles? Porque daí então, Pilatos chega e vê o povo sacrificando ao Deus deles e mata eles junto com o povo. E o sangue deles mistura com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo. Daí Jesus vem e cita, você acha mesmo que eles são mais pecadores que vocês? E ele cita uma outra tragédia. Vocês não se lembram da torre de Siloé, que em Jerusalém caiu na cabeça de 18 judeus puro sangue? Judeus ali da nata. E a mensagem, tanto para uma tragédia como para outra, é a mesma. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu e você somos cristãos. Não somos desse mundo, isso é verdade. Mas estamos inseridos no mundo. E também somos passivos da casualidade. Coisas que acontecem ao acaso, é óbvio, sabemos que até o acaso está no controle de Deus. Mas eu e você não estamos imunes a problemas, não estamos imunes a acidentes. Não sabemos se o lugar que nós estamos é um lugar seguro. A torre de Siloé caiu e matou 18. Nós cremos que quem fez esse prédio aqui fez com o melhor material possível. Só que se ele tentou dar uma economizada, eu vou fazer um bem bolado aqui, para que eu possa ter um lucro maior. A empresa que você trabalha, você sabe se aquele reboque que está no teto foi feito por alguém responsável? Uma pedra daquela que se solta e acerta alguém, meu irmão, acabou. E aí? Nós estamos expostos a essas coisas. Na década de 90, teve um político que construiu um prédio com areia da praia. Os mais antigos devem se lembrar. Sérgio Naia, se não me engano. O prédio ruiu. Óbvio, ele queria ganhar um dinheirinho a mais. Imagina se eu for comprar areia para fazer um prédio, é muita areia. Na praia tem de graça. Vamos usar essa, e já vem coada, areia fina. E acabou caindo, matando algumas pessoas ele também. A vida é cheia de casualidade. Quantas pessoas e quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que saíram para trabalhar e não voltaram mais. Simplesmente foram. Talvez você conhece alguém assim. Minha sogra me conta que o primeiro marido dela saiu para trabalhar. Daí deu o horário dele voltar, cadê o homem? Não voltou. Deu 1 hora, deu 2, deu 3. Depois de algumas horas, veio a funerária bater na porta da casa dela e entregar o marido dela. Morreu no serviço. Um tio da minha esposa foi ao centro da cidade comprar uma televisão. Saiu da loja com a TV no ombro. Começou a passar mal, encostou a TV do lado da porta no centro da cidade, no meio, um monte de gente. Encostou a televisão na parede, caiu e morreu. Infarto fulminante, sem chance. Nós também podemos passar por esse tipo de coisa. A vida é cheia de casualidades. Minha mãe, enfermeira, olhava um senhor que caiu de uma cama de 50 centímetros de altura. Não estou exagerando, 50 centímetros. Ficou tetraplégico. Só mexia os olhos. Era olho para cá e olho para lá. Uma quedinha de uma cama, 50 centímetros. Um pouco maior que uma régua de escolar. Acabou. Isso eu estou falando de fatos conhecidos, mas eu posso citar também o mais famoso, Michael Schumacher, heptacampeão de Fórmula 1. Vocês devem conhecer. Esquiando na neve. Conseguiu achar, se eu não me engano, uma árvore, bateu. Não se ouve mais falar. Até hoje, em coma, com 40 quilos, e nem informação tem dele. Olha para você ver, a vida é cheia de casualidades. Nós não podemos falar que estamos imunes a essas coisas. Ainda que essas coisas possam não acontecer de forma direta. Uma coisa que atinge a todos nós, sem exceção, que todos nós também estamos expostos, é o seguinte: governos opressores. Meu irmão, você não decidiu nascer no Brasil. E às vezes você vem reclamando, mas aqui é ruim demais. 44% de imposto. Um serviço público de péssima qualidade. Poderia ir num lugar melhor. Poderia mesmo, se você tivesse nascido nos Estados Unidos. Mas você poderia também ter nascido num lugar pior. E se você tivesse nascido em Cuba? País comunista ao extremo. Sabia que em Cuba não há internet nas casas? Há alguns pontos de internet grátis para a população em algumas áreas do centro da cidade. Só tem um detalhe. O governo regula até o site que você entra. Não pode entrar em qualquer lugar. Até isso aí eles controlam. Cuba é um lugar tão bom de se viver que os moradores de lá decidem sair do país, arriscar ser morto, atravessar um oceano num barco ou num bote inflável
para chegar do outro lado num país que tenha melhores condições de recebê-lo? E se você tivéssemos nascido lá? O irmão me dizia que ele está viajando para a Venezuela, se eu não me engano. E lá na Venezuela existem filas quilométricas nos supermercados para se comprar itens básicos como papel higiênico. É o que o socialismo e o comunismo faz com as nações. Nosso país estava indo para esse rumo, espero que não vá. E se você tivesse nascido então na Coreia do Norte, aquele ditador maluco, lá ele faz o que ele quer. Ele é a lei máxima do país. Sabia que na Coreia do Norte até as coisas que passam na televisão, o ditador e as pessoas de alto escalão primeiro assistem e depois passam a informação que eles acham melhor para o povo. A Coreia enfrenta o Brasil, por exemplo, no futebol. Perde de 5-0. Eles remontam a notícia. Ganhamos de 2-1. E o povo acredita. Essa é a única informação que eles têm. Esse ditador é tão maluco que até o corte de cabelo na Coreia do Norte é padronizado. O padrão dele. Imagina os homens, todos têm que cortar o cabelo igual. Por conta de um ditador maluco da cabeça. Mas, ainda que seja uma falha de um equipamento, de uma estrutura, ou às vezes má intenção das pessoas também, porque sabemos que de má intenção, esse mundo aqui está cheio. Quantas pessoas não sofrem? Não por coisas diretamente que ela fez, mas por conta de outros. Às vezes é um bêbado. Encheu a cara. E você estava indo trabalhar. E atravessa e acaba com você. Boate Kiss, 2013, Santa Maria, Rio Grande do Sul. 242 mortos e mais de 600 feridos. Por conta de um homem que foi acender um artifício pirotécnico dentro da boate. Um homem. 242 famílias ficaram órfãos. Perderam seus jovens. Mas a segunda coisa que nós vemos é que o sofrimento faz parte da vida. Eu sei que ninguém gosta de ouvir essa parte, mas infelizmente Jesus disse isso para nós. No mundo tereis aflições, sofrimento faz parte da vida. Mesmo, meu irmão, que durante toda a sua vida você não tenha um período em que você viva no pecado. Porque é isso que se espera do cristão, que ele não viva no pecado. Todavia a Bíblia diz que eu e você temos pecado. 1 João, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Mas ainda que você não viva no pecado, você sabia que eu e você sofremos muito por tal de um homem chamado Adão? Mulher, você que talvez já teve filho, parto natural, sabe que o negócio é power mesmo. É terrível, as mulheres dizem. Sabe por quê? Dói? Culpada é Eva. É isso que a Bíblia diz. Se ela não tivesse desobedecido, e se Adão fosse homem, não fosse frouxo para confrontar sua mulher dizendo, não vai fazer isso daqui, vocês irmãs não sofreriam tanto no parto. Aquecimento global. As indústrias se desenvolvem. E quem que passa o calorão? É eu e você. Daí você está lá, não tem condição de comprar um ar-condicionado, está suando em bicas na sua casa. Todos nós sofremos com frio, sofremos com calor, sofremos na morte de parente, que sempre é algo que dói demais. E olha para os crentes da igreja primitiva. Pessoas fiéis a Deus. Pessoas que de fato amavam a Deus. E Hebreus 11 diz que muitos foram cerrados ao meio. Você consegue imaginar? Que é uma serra vindo de baixo para cima assim? Do vão da perna para cima? Mulheres grávidas foram cerradas ao meio. Homens decapitados, crucificados, incendiados. O Império Romano matou tanto cristão, simplesmente por conta da fé. Amarrava eles no poste, jogava piche, ateava fogo, simplesmente para funcionar de iluminação para as ruas de Roma. Por ser fiel. Sofreram coisas absurdas. Portanto, eu pergunto para você, aonde está o seu consolo? Aonde está a sua esperança? A sua esperança é apenas aqui nas coisas desse mundo? Paulo é bem claro, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Porque nessa vida há sofrimento, e o sofrimento faz parte. Mas aonde está alicerçada a sua fé, meu irmão? Na teologia da prosperidade? É por isso que eu detesto essa teologia. Sabe por quê? Porque ela diz o seguinte, se você é de Deus, vai dar tudo certo. Dinheiro vai ter sempre. E se acontece do dinheiro ir embora, a sua fé vai embora junto com o dinheiro. Se a sua fé, se a sua esperança está numa campanha de cura e libertação,
Não estou dizendo que Deus não cura, meu irmão. Não estou dizendo que Deus não prospera, é óbvio que Ele faz. Mas se a sua esperança é só isso, e o dia que a enfermidade vier, a sua fé vai junto, embora com a enfermidade. Não podemos, temos que sempre colocar a minha e a sua fé no que a Escritura ensina, no que a palavra de Deus ensina. E Jesus é bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A parábola do semeador diz que uma semente caiu entre as pedras, não tinha fundamento. E então, vindo as dificuldades, as tribulações, essa pessoa se desviava. Não é isso que acontece com muitos? Ele vem para a igreja com vontade, agora vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fulano vai converter, esposa vai converter, marido, vai vir emprego, vai vir isso, vai vir aquilo. Vai mudar tudo. Daí ele enfrenta a primeira, a segunda dificuldade, a tribulação. E o que ele faz? Não, esse Deus não funciona não. Vou embora. Ou vou dar um jeito de garimpar uma campanha em algum outro lugar. Baseie a sua fé, meu irmão, no que a Bíblia diz. Não baseie a sua fé no que um homem diz. Não baseie a sua fé numa ideologia de um governo. Mas baseie a sua fé no que a Escritura diz ao meu e a seu respeito. E se a sua fé estiver amparada na Escritura, a Bíblia diz que nós vamos ter todo o suporte necessário, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte. Lembra a ilustração que Jesus dá? Um homem edificou a sua casa sobre a rocha, o outro, todavia, edificou a sua casa sobre a areia. E a Bíblia diz que veio o vento, a tempestade, transbordaram os rios nas duas casas. Não diz que era a casa onde estava edificada sobre a areia, veio apenas um ventinho, uma garoa, não. O vento foi igual, a tempestade foi igual naquele que edificou a sua casa sobre os fundamentos mundanos, sobre o marxismo, sobre o que a cultura ensina, ou também naquele que solidificou a sua vida no que a Escritura ensina. Todas as dúvidas se resumem a um falso conhecimento de Deus e dos homens. Muitos de nós, às vezes, ficamos com dúvida. É por conta que não temos o senso real de quem é Deus e de quem somos nós. O homem não tem ideia do que significa Deus ser bom. E não tem ideia do que significa o homem ser mau. E é por isso ele junta essas duas coisas. E talvez você já ouviu essa frase. Está vendo? Se Deus é bom, como ele permite inocentes morrer dessa forma? Consegue ver a junção da teologia deles? Calma aí, Deus é bom. E o homem inocente? Como que pode Deus ser bom permitir que pessoas morrem dessa forma? Que inocentes morram assim? Meu irmão, eu pergunto em primeiro lugar para você. Quem é inocente? Quem? Quem pode dizer, Senhor, eu estou tranquilo? Quem pode dizer que no dia do julgamento, que estiver face a face com Deus, vai poder apresentar o seu currículo gospel dizendo, Senhor, grandes coisas fiz em teu nome. Expulsei demônio. Curei. Fiz isso, fiz aquilo outro. Quem é bom? Para muitos, a bondade de Deus é só quando Deus dá. Deus dá as coisas, Deus é bom. Quando Deus pune, Deus é mau. Deus é punitivo. Bondade divina, meu irmão, é Deus aplicar o seu justo juízo a homens e mulheres pecadores como eu e você. Isso sim é Deus ser bom. Jesus aqui, ele não fica titubeando diante de tragédias assim como essas duas, assim como um avião quando cai, assim como uma boate quando pega fogo. Jesus não fica titubeando dizendo, olha, isso aqui o problema foi por causa do piloto, ou o problema foi por causa de uma falha mecânica, condições meteorológicas. Jesus, ele é cabal, ele diz o seguinte, toda tragédia, toda desgraça é por conta do pecado. Vocês pecam, e vocês acabam colhendo as consequências dos seus próprios erros. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ora, e a Bíblia diz que todos nós pecamos, que não há um bom. E se o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos, e Deus não pune o pecado. Deus não pune o pecador, não pune a mim e a você. Romanos 6:23 não é a Escritura. Romanos 6:23 não é a palavra de Deus. Porque para toda a Bíblia ser palavra de Deus, eu e você temos que pagar pelo nosso pecado. É isso que a Bíblia ensina para mim e para você. Um palestrante na Rússia, tirei essa informação do livro do Philip Yancey, esse homem, já velho, depois dele ver o seu país ser devastado pelo comunismo, arrebentado por ditadores, por pessoas más. Olha o que ele escreveu a respeito do país dele.
Lembro de que, há meio século atrás, quando eu ainda era criança, depois de velho já ele escreveu, ouvia várias pessoas mais velhas apresentarem a seguinte explicação para os grandes desastres que haviam atingido a Rússia. E olha a solução que ele chega. Os homens se esqueceram de Deus, e é por isso que aconteceram todas estas coisas. Mas se hoje me pedissem para formular, ele ouvia as pessoas dizendo isso aí, os homens se esqueceram de Deus. O povo russo se esqueceu de Deus. 50 anos depois, ele diz assim, mas se hoje me pedissem para formular da maneira mais concisa possível a causa principal da perniciosa revolução que deu cabo de mais de 60 milhões de compatriotas. O comunismo russo matou 60 milhões de pessoas. Você pensa que Hitler matou muito? 6. O comunismo russo matou 10 vezes mais, 60 milhões. Não poderia fazê-lo de modo mais preciso do que repetir. Os homens se esqueceram de Deus. E por isso que aconteceram todas essas coisas. Leia a Bíblia, meu irmão. Não leia apenas as passagens que você gosta, não. Leia toda a Escritura. Tão certo como o sol nasce todo dia. O povo é fiel, Deus abençoa. O povo é mau, Deus pune. Jeremias 13:22 diz, quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Desgraça também estava acontecendo ali. E ele mesmo responde, então sabe que é pela multidão das tuas maldades. É sempre assim. Maldade humana, pecado humano, e a consequência é Deus punindo. Eu sei que para muitos o sofrimento talvez seja a comprovação de que Deus não existe. Ateus adoram dizer isso daí. Cadê Deus? Para muitos talvez o sofrimento é a comprovação de que Deus não existe. Para mim e para você não. Para mim e para você que somos cristãos. O sofrimento é a prova real de que Deus existe. A tragédia, a dor, a morte é a prova que Deus verdadeiramente existe. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E se Deus não punisse o pecado do homem, Deus não seria Deus. E o sofrimento é o justo pagamento pelo meu e pelo seu pecado. Nada mais justo. Assim como você trabalha o mês todo, você não vê a hora de chegar a hora do pagamento para você receber aquilo que você plantou. A Bíblia diz que o homem planta a semente do pecado. E Deus, como Deus é justo, Ele precisa também pagar a mim e a você o que nós verdadeiramente merecemos. Mas para que eu e você mantenhamos a nossa fé inabalável, nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero passar aqui só 2 princípios dessa história. Primeiro, por que acontecem as tragédias? Primeiro princípio dessa história. Para entender a dor, precisamos entender o pecado. Para que eu e você entendamos a dor, primeiramente nós precisamos entender a questão do pecado do homem. Ou a questão do meu e do seu pecado, porque eu sei que às vezes fala pecado do homem, talvez você pense no pecado do seu vizinho. Convenhamos. Se tivesse no nosso noticiário essa semana, a seguinte manchete. Um avião transportando os piores presos do país. Traficantes, pedófilos, políticos corruptos, políticos que desviaram verbas das crianças, tiraram leite daquelas crianças para enriquecer de forma ilícita. Cai um avião com 76 pessoas dessa. E sobrevivem 6. Qual seria a minha e a sua reação? Deus! Tinha que matar tudo! Como sobreviveu 6? Talvez esse seria o meu e o seu pensamento. Sabe por quê? Porque o nosso julgamento, o nosso senso de certo e de errado é muito raso. É muito superficial. Nós olhamos para essas pessoas, talvez de alta estirpe, na categoria de pecadores, e achamos eles realmente são maus. Eles precisam, eles mereciam essa punição. Só que nós esquecemos que o nosso padrão de comparação, de bondade, não é o outro, meu irmão. Você nunca vai ver se você é uma pessoa boa quando você se comparar com o vizinho do lado. Quando você se comparar com o traficante da esquina, com o pedófilo, com o assassino. Nosso padrão de justiça é errado e pequeno. Segundo a Bíblia, o padrão de comparação de bondade e de justiça é Jesus Cristo. Lembra quando chega um jovem rico diante dele? Bom mestre. Ele disse, por que me chamas bom? Não há bom. É óbvio, o único bom que tem era ele.
Ali ele está passando essa mensagem. Você acha que eu sou bom? Você acha que as pessoas são boas? Para você achar alguém bom, você tem que comparar comigo. Se fizer aquilo que eu faço, essa pessoa é boa. E quem pode dizer que consegue? Percebeu como às vezes nosso padrão de comparação é pífio? Uma vez pedi para os meus 2 filhos lavarem meu carro. Falei, vai lá, lava o carro para o pai, depois R$2 para cada um. Eles foram. Gastaram meio vidro de detergente. Água ligada o tempo todo. Depois que eles terminaram, eu fui conferir. A porta tudo suja de barro. Eu falei, vocês limparam? Ele, tá bom. Eu fui e limpei. Falei, olha aqui agora. Isso aqui é limpeza. Não é isso que às vezes nós fazemos com Deus? Senhor, mas comparado com aquele fulaninho lá, eu sou alguém bom, hein? Convém, olha lá, Senhor. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Vou ao culto 2 vezes por semana. Não é isso que às vezes fazemos? Nosso baixo e ridículo padrão de comparação não é com as pessoas. Mas olhe para Cristo. Aquele que mesmo sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tornando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o padrão. Então devemos sempre olhar para cima e nunca olhar para o lado. Charles Wesley, um grande homem de Deus do passado, escreveu dezenas de hinos totalmente inspirados por Deus. Em um de seus hinos, e ele, um homem piedoso, de fato um crente fiel, ama a Deus, amava a Deus, vindo de uma família cristã, uma família, um dos irmãos dele foi John Wesley. Charles Wesley, num dos hinos dele, ele escreveu a seguinte frase: justo e santo é o teu nome, eu sou totalmente impuro, torpe e cheio de pecado. Após ele escrever esse cântico, justo e santo é o teu nome, eu sou totalmente impuro, torpe e cheio de pecado, ele foi até criticado por alguns, dizendo, não disse vil, nós conhecemos você, que história é essa de dizer que você é vil, pecador, torpe? Não, você é uma pessoa boa. Olha a resposta dele, eu sou bom comparado com quem? É óbvio, eu fiz esse hino, porque eu estou comparando a mim com o meu Deus. E diante de Deus, quem pode dizer outra coisa a não ser essas palavras? Ninguém, nenhum de nós. A Bíblia é insistente em dizer, todos pecaram. A Bíblia é redundante para dizer, ninguém escapa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo é bem claro. Em Romanos 5,12, Paulo diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos eu estou dizendo, o assassino, mas eu também estou dizendo, talvez aquele senhorzinho lá da rua da sua casa, que aparentemente nunca fez mal a ninguém. Eu conheço um senhorzinho bom, que uma vez fizeram mal para a filha dele. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, pensei em pagar alguém para matar ele. Você não era bom? Esse é o ser humano. Romanos 3,10, Paulo também é categórico, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Consegue ver como Paulo é redundante? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus não é injusto, meu irmão, por efetuar o juízo dele e matar pessoas. Jamais pense que é injustiça da parte de Deus. Não, Deus é justo. Se você me citar algumas tragédias para querer discutir a respeito da bondade de Deus, para querer talvez levantar um diálogo dizendo, prova para mim que Deus é bom, e você me citar uma tragédia dizendo, olha como que Deus é mau, como que pode pessoas morrerem tudo junto, como pode pessoas inocentes morrerem, para cada tragédia que você me citar, meu irmão, eu posso citar para você 10 passagens bíblicas, relatadas, escritas, que mostram Deus punindo o seu próprio povo. Deus matando o seu próprio povo. Deus levantando os babilônios, a Síria, o Império Medo-Persa. Deus levantando ímpios para castigar o seu próprio povo por conta de desobediência. Deus levantou até Nabucodonosor, um homem perverso, e olha o que ele diz a respeito de Nabucodonosor. Nabucodonosor, meu servo. Deus diz, esse homem ímpio, eu usei para castigar o povo por conta da desobediência. Então não venha citar tragédia para dizer que Deus é mau.
Deus é bom e Deus é justo. Deuteronômio 3:6, olha o que diz: destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das suas cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Pastor, Deus mata criança? Meu irmão, você não viu nada. Lembra do dilúvio? Quantas pessoas sobreviveram? 8. Noé e sua família. Se apenas 8 pessoas sobreviveram, nós temos a plena certeza de que todos que estavam do lado de fora, velhos, jovens, adultos, crianças, mulheres grávidas, todos pereceram. Vai dizer que Deus é injusto? Não. Deus é gracioso por salvar 8. Tinha que morrer todos, sem exceção. Lembrando, quem enviou o dilúvio? Deus. O próprio Deus. Não há inocentes. Romanos 6:23 é bem claro. O salário do pecado é a morte. Eu e você, por conta do pecado, nós sempre vamos sofrer. Seja de forma direta, foi punido. Ou também de forma indireta, talvez por conta do pecado dos outros. Algumas punições de que Deus puniu o povo diretamente. A Bíblia diz que Miriam se rebelou contra seu irmão, Moisés, que era a autoridade instituída por Deus. E qual foi a consequência? Ficou leprosa na hora. Só que não foi apenas ela que pagou pelo erro. Todo o povo deixou de marchar durante 7 dias. Não pôde avançar por conta do pecado, por conta da rebeldia de uma só mulher apenas. A Bíblia fala a história de 3 homens chamados Datã, Coré e Abirão. Esses homens também se rebelaram contra a sua liderança, para você ver como é sério essa questão de rebeldia. Se rebelaram contra a sua liderança. Então Deus, através do servo dele, diz o seguinte: chama esses homens, põe eles à parte, eles e suas famílias. Não cobrou só do cabeça. Eles e suas famílias, esposas e crianças. E olha o que a Bíblia diz: se esses homens morrerem de forma natural, Deus dizendo, verão que eu não sou o Deus de Israel. Mas se esses homens morrerem de uma forma inédita e não peculiar, saberão que há Deus em Israel e que pune o pecado. Esses homens não foram colocados à parte, com suas famílias e suas coisas. E a Bíblia diz que o chão se abriu, e eles foram tragados vivos para o inferno. Esposas pagaram por conta do erro do marido. Crianças, famílias pagaram por conta do erro do cabeça. Eu sei que diante de tragédias assim, parece que nós temos que ficar advogando em favor de Deus. Essa semana mesmo, um monte de gente perguntando, mas por quê? Mas por quê, pastor? E parece que eu virei advogado de Deus, que eu tenho que ficar defendendo Deus, provando que isso aí não tinha nada a ver com Deus. Meu irmão, eu não preciso defender a Deus, não. Você não precisa defender a Deus. Quem está no banco dos réus não é Deus, sou eu e você. Eu e você que pecamos. Agora, que história é essa de ficar defendendo Deus? Deus é Deus e Ele sabe o que faz. O homem peca e o homem é punido. E agora temos que ficar defendendo a Deus? A Bíblia conta que homens pecaram e por conta disso, fome, desgraça, tragédias, atingiram as pessoas. Davi fez o censo de Israel. Milhares de pessoas morreram por causa do pecado dele. Pastor, mas porque era errado? Teve uma outra vez que Davi contou o povo e Deus mandou? Quando Deus mandou não era pecado. O problema é que Davi contou o povo quando não era para contar. E qual que era a esperança de Davi? Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui no exército, quantos homens bons de luta. Daí quando ele fosse para uma batalha, ele ia olhar para o exército que ele tem, rapaz, eu só tenho operações especiais aqui. Dá para arrebentar esse povo. Ia deixar de depender de Deus. E por conta da falha de um homem, de um rei, milhares de pessoas morreram. Romanos 8:20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação, eu e você estamos sujeitos à vaidade, ao sofrimento, às vezes nem por conta de nós, mas por conta daquele que a sujeitou, e esse a Bíblia diz que foi Adão. Por conta do pecado de Adão nós pagamos o preço até hoje. Não havia morte antes de Adão pecar. Uma vez eu conversava com os irmãos e dizia o seguinte: olha, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero é dar um abraço tão demorado no meu Salvador. Ai, me dobrar diante dele, louvar o nome dele,
Depois vou falar assim, Senhor, só um intervalinho, rapidinho, vou falar com o Adão e já volto. Acabou com a gente. Por conta dele. Jó não sofreu porque estava em pecado, mas também sofreu por conta da natureza pecaminosa que veio a ele depois do pecado de Adão. Antes de Adão, meu irmão, o fogo não queimava, a morte não matava. Por conta de um, eu e você também estamos sujeitos. Toda tragédia, sem sombra de dúvida, é por conta do pecado humano. Pastor, o senhor está dizendo que esse acidente que dizimou mais de 70 pessoas é por conta do pecado humano? Estou afirmando, categoricamente, que foi por conta do pecado humano. Mas como assim, pastor? Como o senhor tem tanta certeza que foi por conta do pecado? Eu não estou nem falando, meu irmão, do pecado original, do pecado que nós chegamos a esse mundo com defeito de fabricação, por conta de Adão. Estou falando por causa da ganância. Economia de combustível é o mais provável que derrubou esse avião. Esse piloto, o que indica as conversas e até agora as investigações, foi por conta de ganância. O avião ele tem um tempo de autonomia, um tempo máximo de voo, sem reabastecer. E ele saiu para uma viagem de 4 horas e 22 minutos. E a autonomia da sua aeronave era de 4 horas e 22 minutos. Ou seja, ia chegar jogando ponto morto, não podia dar nada errado. Nada. Então, ele preferiu arriscar do que fazer uma escala em Bogotá, reabastecer o avião e voltar. Se ele fizesse escala em Bogotá, ele ia atrasar 1 hora com a delegação da Chapecoense, aqueles profissionais da imprensa, 1 hora de atraso, e ele teria um gasto a mais de R$10.000, contando combustível de aviação e tarifas aeroportuárias. Pastor, mas é muita coisa. R$10.000 ele ia perder. Sabe quanto ele cobrou para fazer o trajeto, ida e volta, as coisas que a Chapecoense precisava? $130.000, por volta de R$440.000. Ia perder 10. Para você ver que a vida humana, para muitos, não vale nada. Por conta de 10.000, famílias sofrem. Um país e um mundo inteiro chora por conta de um time pequeno em ascensão que acabou. Repórteres, pais de família. Eu vi um vídeo que eu vi tão triste que meu filho mostrou. Se eu não me engano, acho que um lateral, o Thiaguinho lá. Eles mostraram um vídeo onde a esposa dele mandou uma cartinha para ele, dizendo que ele ia ser pai. Ele leu, a princípio não entendeu. Depois que ele acabou entendendo, ele saiu gritando tão alegre, tão feliz. Você pai, você pai. Não vai ver o seu filho. Por conta da ganância de um homem. Simplesmente para economizar combustível. Boate Kiss em 2013, em Santa Maria. Eu vi um relato dizendo que era para aquele homem daquela banda que soltou o iluminativo, que pegou no teto e trouxe o incêndio, aquela fumaça tóxica, matou aquelas pessoas. O certo seria ele comprar um iluminativo, um artifício pirotécnico para a área interna, no valor de R$50 ele ia pagar. Só que ele achou um baratinho. Achou um para a área externa que custava R$2,50. 20 vezes menos. E que ele pensou, vou economizar R$47,50. Matou 242 jovens. Feriu mais de 600. Para você ver que todo pecado é por conta da ganância humana. O sofrimento vem e o homem às vezes quer culpar a Deus. Não culpe a Deus, meu irmão. Mas olhe para dentro de você. Olhe para aquilo que você faz. Você é imprudente no seu serviço e acontece um acidente e você vai falar onde estava Deus. As pessoas bebem, dirigem, desastres acontecem e você vai colocar a culpa em Deus. É absurdo. C.S. Lewis diz o seguinte: a recuperação do velho sentido de pecado é essencial ao cristianismo. Essencial. Se você não entende, você não tem o senso de pecado, você não sabe o que é cristianismo, meu irmão. Você pode ter um clubinho que você frequenta aos domingos. A recuperação do velho sentido de pecado é essencial ao cristianismo. Cristo tem como certo que os homens são maus. E quando os homens tentam ser cristãos sem consciência preliminar de pecado, o resultado quase sempre se manifesta através de um certo ressentimento contra Deus. As pessoas que não entendem que elas são más, elas têm até um certo ressentimento de Deus, porque como pode Deus fazer esse tipo de coisa? E ele conclui dizendo: no momento, porém, em que o homem sente uma culpa real,
todas essas blasfêmias se desvanecem. No momento em que o homem realmente olha para dentro de si e tem aquela experiência de Paulo, todo cristão, meu irmão, tem que ter a experiência do Paulo. Desventurado homem que sou. Paulo, ali ele está usando uma linguagem um pouquinho mais eufemista. O que ele está dizendo é o seguinte: desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu, o maior missionário que o mundo já viu, no final da sua vida, após sofrer açoites, escárnios, ser apedrejado, dado como morto em naufrágio várias vezes, ele diz: fiel é a palavra de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Isso é cristianismo. Paulo não disse que ele era o pior dos pecadores no início da vida cristã, porque no início da vida cristã é fácil, né? Você vê que você é pecador. Paulo não. Depois de uma vida inteira caminhando com Cristo, antes de morrer, ele olha para dentro de si e diz: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, e desses eu sou o principal. E para encerrar, segundo princípio, vou ser bem rápido. A tragédia ainda é a misericórdia de Deus. Pastor, eu acho que agora o senhor foi longe demais. A tragédia é a misericórdia de Deus, exatamente. É justo eles morrerem? Perguntam os incrédulos. É justo essas pessoas morrerem? Jesus inverte a pergunta: é justo eu e você estarmos vivos? É justo apenas eles terem morrido? Não. O certo seria todos nós. É justo o avião deles cair? Não, não é. O justo seria se todos nós estivéssemos dentro daquele avião e não sobrasse ninguém. É justo alguns morrerem? Não, não é justo. O justo é todos. A misericórdia de Deus é ainda estar alguns de nós vivos. Se a Bíblia está correta, e se todos nós, sem exceção, somos pecadores, justiça de Deus seria o seguinte: como aconteceu com Sodoma e Gomorra. É Deus mandar fogo do céu e acabar com todos. Não sobrar ninguém para contar a história. Não é sobrar 6. Não é eu e você à noite reunidos aqui nesse lugar. A arca de Noé não é justiça, a arca de Noé foi a misericórdia de Deus. Porque todos, sem exceção, mereciam perecer. Se aquelas pessoas da Chapecoense, daquele avião, se aqueles homens que estavam ali dentro, toda aquela delegação e aqueles repórteres profissionais, se eles não são mais pecadores do que nós, o que nós sabemos que eles não são, o que explica eu e você estarmos aqui e não ter acontecido isso conosco? Não sei. Não sei responder para você. Mas eu sei que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Apenas isso. Que não temos nada de melhor. Nada que possa nos colocar à frente daquelas pessoas. E a Bíblia diz que essas tragédias que acontecem são pregações evangelísticas para mostrar para o mundo inteiro que existe um Deus que pune o pecado. Para mostrar para o mundo inteiro que existe um Deus que quer que nós nos arrependamos e acertemos a nossa vida com Ele. Toda tragédia, meu irmão, é um aviso para mim e para você. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A única resposta é lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus não é obrigado a salvar ninguém, meu irmão. Romanos 9,14 diz assim: a injustiça da parte de Deus, aqui estava naquele debate, nossa, mas Deus salva um e condena outro. A injustiça da parte de Deus, daí Paulo faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde: de modo nenhum. Olha o que Deus diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele é Deus, meu irmão, você vai discutir com Ele? Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele não é obrigado a salvar ninguém. Imagina o seguinte: imagine que eu fosse um juiz e eu condenasse à prisão perpétua 100 bandidos da pior estirpe, assassinos, pedófilos, pessoas que acabaram com famílias. E então eu condenasse, olha para cá, por favor, meu irmão. E eu condenasse esses 100 bandidos à cadeia, à prisão perpétua. Você diria o que de mim? Juiz justo, fez o que é reto. Agora imagine que eu fizesse o seguinte: desses 100 que eu condenei à prisão perpétua, ou que eu condenei à morte,
desses 100, eu pegasse um ali do meio, ao acaso, e pegasse esse um e fizesse o seguinte, tirasse a minha toga de juiz e dizia, eu vou morrer no lugar dele. Eu vou para a condenação no lugar dele. Você não diria apenas que eu fui justo. Você diria que eu fui, além de justo, eu fui gracioso. Porque quem merecia morrer é aquele lá. E é exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Todos nós merecíamos morrer. E mesmo assim Ele tem misericórdia de nós. Você está vivo hoje, meu irmão, não é por conta da sua bondade, mas simplesmente por conta da graça divina. Toda desgraça e toda tragédia que nós vemos acontecer, pode ter certeza, é Deus dando uma segunda chance para mim. É Deus dando uma segunda chance para você, para que nós venhamos de fato a nos acertar com Ele. A pergunta, portanto, você precisa aprender a refazer. Não é porque aquele avião caiu, mas sim porque que eu e você não estávamos lá dentro. A pergunta que eu e você devemos fazer não é porque aquela boate de Santa Maria pegou fogo, mas sim porque não foi a nossa. Que quando nós éramos ímpios estávamos diversas vezes na boate, na bebedice, na orgia. Por que não pegou fogo onde eu e você estávamos? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. A única explicação é que Deus está dando uma chance, meu irmão, para nós. E hoje você tem a chance de se acertar com Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina, que hoje está aqui, e logo chega amanhã e se dissipa. Não sabemos amanhã. Nós temos a possibilidade e a oportunidade de nos acertar com Deus é hoje. Portanto, meu irmão, não seja procrastinador. Não deixe as coisas para depois. Amanhã eu acerto. Amanhã eu largo aquilo. Amanhã eu pego firme com Deus. Amanhã eu vou fazer o que é certo. Ou o ano que vem, próximo do fim do ano. O ano que vem vai ser um ano diferente. Meu irmão, você sabe se você vai chegar até lá? Não sabe. Não seja procrastinador, mas lembre do que a palavra de Deus diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o que a Escritura nos ensina. As tragédias não apenas provam que Deus existe, mas provam que Deus é tão bom, que mesmo nós, sendo maus e pecadores, colhendo o justo fruto do nosso pecado, Ele é tão bom, que nos dá força e consolo, mesmo que o erro tenha sido meu e seu. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?